Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal do YouTube, especialmente aquelas pessoas que gostam de acompanhar as nossas atualizações. Em nossa última atualização, nós falamos sobre a isenção de impostos nos empréstimos consignados para idosos e pessoas com deficiência. Hoje nós falaremos da votação do acórdão do INSS junto ao STF, da revisão da vida toda, assunto que está em voga atualmente. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir a todos que nos acompanham, que se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que façam sua inscrição, nos ajudem, deixando lá um comentário, um likezinho, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Bom, nós iniciamos a nossa atualização relembrando o entendimento sobre o julgamento da revisão da vida toda. Ou seja, no dia 1º de dezembro de 2022, por 6 votos a 5, os ministros do STF, eles decidiram a favor dos aposentados naquele julgamento, o famoso julgamento conhecido, certo, como revisão da vida toda do INSS. A posição vencedora foi a do relator ministro Marco Aurélio, e nesse mesmo sentido da decisão, aliás, a decisão do ministro Marco Aurélio, seguindo o mesmo sentido da decisão do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, em que lá esta decisão assegurava para todos os segurados da Previdência Social as mudanças nas regras previdenciárias, tendo o direito de optar pela regra que lhe mais fosse favorável. Esse julgamento se deu através de um recurso extraordinário de número 1276/977. Portanto, prevalecendo então esse julgamento a tese proposta pelo o ministro Alexandre de Moraes, que limitou o período temporal dos segurados atingidos pela ação até a emenda constitucional número 103 de 2019, que é o da reforma da Previdência, em que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.872 de 26/11/99, e antes dessa vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela emenda constitucional 103 de 2019, em que tornou a regra transitória e definitiva, tendo o direito o segurado de optar pela regra definitiva ou aquela que mais lhe fosse favorável. Esse processo, os segurados do INSS, eles buscavam recalcular suas aposentadorias, incluindo na composição da aposentadoria da média salarial aquelas contribuições previdenciárias realizadas antes de julho de 94. Isto porque em 99 a reforma, na legislação previdenciária, ela mudou as formas de cálculo dos benefícios e definiu que para as pessoas que já contribuíam com o INSS naquela época, os pagamentos antes do Plano Real, que é de 94, não seriam consideradas. No entanto, em maio de 2023, o INSS opôs embargo de declaração
contra esta decisão do STF, pedindo à autarquia a suspensão de processo sobre aquele tema e a anulação do acordo que reconheceu o direito dos aposentados a optarem pela regra previdenciária que ele fosse mais favorável. No caso em voga, é de que não seja reconhecida a nulidade. O Instituto requereu a modulação dos efeitos, de forma que a tese fixada pelos ministros não fossem aplicadas aos benefícios previdenciários já extintos e àqueles com decisões transitadas em julgadas que negaram o direito à revisão a vida toda. Também a diferença no pagamento de parcela de benefícios quitadas antes da publicação do acordo. Ora, até a data, até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos opostos pelo INSS, ficaram suspensos todas as tramitações de todos esses processos relacionados à vida toda. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, este conselho informa que são mais de 10 mil, em torno de 10.800 processos que tramitam na Justiça sobre este assunto. Em recente julgamento, como já dito, dessa revisão da vida toda do INSS, que é o julgamento dos embargos oposto pelo INSS, o ministro Barroso acompanhou o ministro Zanin no voto para anular o acórdão que decidiu a favor dos aposentados. Com este voto do presidente do STF, que é o ministro Barroso, o placar no momento está em 2-2 para anular o acordo e em 4-0 pela modulação de efeitos da decisão. Não se sabe ainda o que vai ocorrer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou na integralidade as divergências abertas pelo ministro Cristiano Zanin no julgamento dos embargos de declaração oposto pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e embargos que são contra a decisão que considerou constitucional a revisão da vida toda. Com o voto de Barroso, o placar vai ficar em 2-2 para anular o acordo. E, como já disse, em 4-0 para a modulação dos efeitos. Isto porque, até então, o ministro Cristiano Zanin tinha sido o único ministro a votar pela nulidade do acordo do Superior Tribunal de Justiça. E o ministro Barroso acompanhou, em que julgou válidas as possibilidades de o segurado do INSS optar por recalcular a aposentadoria, incluindo as contribuições realizadas antes de julho de 94. Ou seja, em outras palavras, é dizer que o ministro é contra, os dois ministros são contra os aposentados e a favor do INSS. No entanto, os demais ministros já haviam votado. Ou seja, o Alexandre de Moraes, que foi o relator da ação, a Rosa Weber, que hoje está aposentada. Estes ministros acolheram apenas o pedido do INSS para a modulação de seus efeitos daquela decisão que permitia os segurados a escolha pela regra mais favorável. Ambos os ministros, porém, divergiram no marco temporal. Para Moraes, a referência do marco temporal é 1º de dezembro de 2022, quando foi julgado o mérito da ação do STF. E já para Rosa Weber, o marco temporal é 17 de dezembro de 2019, data em que o STJ confirmou o direito à correção desses valores aos aposentados. Já no caso de Zanin,
ministro Zanin, que foi acompanhado pelo Barroso, caso o entendimento pela anulação do acordo seja vencido, a modulação e de efeitos deve-se considerar como marco temporal a data da publicação da ata do julgamento de mérito, ou seja, 13/12/2022. Ora, os embargos de declaração ao recurso extraordinário 1275-977 estão em julgamento ainda no plenário virtual, retomando então nesta sexta-feira, dia 24. E após a devolução, que foi julgado após a devolução do pedido de vista feito por Zanin. E vai seguir no dia 1º/12/2023. Em voto, o ministro Zanin afirma que acolhe a alegação de nulidade do acordo do STJ por ter ocorrido uma inobservância da reserva de plenário previsto no artigo 97 da Constituição Federal. Ora, é um absurdo. Vejamos as palavras do próprio ministro. Abre aspas. Ao meu ver, ao definir a tese de que o segurado pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, para fins de apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99, a primeira sessão do Tribunal da Cidadania exerceu o controle de constitucionalidade de lei nos exatos termos em que é vedado pelo artigo 97 da Constituição da República, afirma Zanin, fecha aspas. Olha, em relação à modulação dos efeitos, Zanin, ele afirma ser necessário a manutenção dos benefícios previdenciários pagos com base no entendimento vigente até a publicação da ata de julgamento do acórdão embargado, sem qualquer alteração, dizendo, abre aspas, tais benefícios desse modo não podem ser recalculados de acordo com a tese firmada neste julgamento, sob pena de ofensa aos postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança. Fecha aspas, justifica Zanin em suas palavras. Também destaca este ministro que a possibilidade de autorizar o pagamento de valores retroativos colocaria em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do regime geral da Previdência Social. Isto, assunto já plenamente discutível, volta esse ministro agora a debater isto, dizendo, abre aspas, nesse sentido, o excepcional interesse social que justifica a modulação de efeitos da decisão deve ser pensado também a partir da prisma do equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social, ou seja, da sustentabilidade do sistema previdenciário e do interesse público subjacente. Fecha aspas. Palavras bonitas que já foram discutidas e analisadas, ressalta este ministro, com estas palavras já plenamente discutidas e realizadas. E continua, abre aspas, ao assim fazer, essa Suprema Corte estará protegendo o interesse de todos os segurados do INSS. Não vejo por quê. Inclusive, dos beneficiários da tese aqui discutida, que somente poderão receber seu benefício em um sistema de previdência que atue de forma equilibrada e sem distorções, fecha aspas, complementa o ministro,
Isso é um absurdo. Palavras bonitas, né? Até então. Portanto, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ele votou por dar provimento parcial aos embargos declaratórios oposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, contra a decisão que considerou constitucional esta revisão da vida toda. E em seu voto, esse ministro Zanin acolheu a alegação de nulidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou válida a possibilidade de o segurado do INSS optar por recalcular sua aposentadoria, incluindo contribuições realizadas antes de 94. Após ser retomado o julgamento dos embargos de declaração ao recurso extraordinário 1276.977, isto que ocorreu após a devolução do pedido de vista de Zanin, este recurso ele segue em sessão plenária virtual até o próximo dia 1º de dezembro. No caso de ser vencido o entendimento pela anulação do acórdão, o ministro Zanin vota por modular os efeitos da decisão. Em seu voto, ele indica totalmente como um marco temporal a data da publicação da data de julgamento de mérito, ou seja, 13/12/2002, que foi o marco temporal estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes. Até então, os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação, Rosa Weber, hoje aposentada, que já haviam votado, ambos eles acolheram os pedidos para a modulação dos efeitos da decisão. Mas, no entanto, como já falei antes, eles divergiram apenas no que diz respeito ao marco temporal, se deveria ser em dezembro de 2022 ou 17 de dezembro de 2019. Data do julgamento, porque 2022 foi o julgamento no STF e 2019 foi o julgamento no STJ. A única divergência está aí entre Alexandre de Moraes e Rosa Weber é no que diz respeito ao marco temporal com estas datas. O que está em jogo aí, neste julgamento da revisão da vida toda pelo STF, é o voto de Zanin, que afirma acolher a alegação de nulidade do acórdão do STJ, acompanhado pelo ministro Barroso, por ter ocorrido uma inobservância da reserva do plenário previsto no artigo 97 da Constituição Federal. Absurdo. Quanto aos efeitos desta modulação, que o próprio Zanin, ele afirma se necessário a manutenção dos benefícios previdenciários pagos com base no entendimento vigente até a publicação da ata do julgamento do acórdão embargado sem qualquer alteração, que é dezembro de 2022. Ele diz que, abre aspas, tais benefícios deste modo não podem ser recalculados de acordo com a tese firmada neste julgamento, sob pena de ofensa aos postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança, justifica o ministro Zanin. O ministro também destaca que a possibilidade de autorizar o pagamento de valores retroativos colocariam em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do regime geral da Previdência Social. Isto foi um assunto plenamente discutível e se chegou-se ao consenso de que não alteraria em nada. Vejamos o que diz novamente o ministro. Nesse sentido, o excepcional interesse social que justifica a modulação
de efeitos da decisão deve ser pensado também a partir do prisma do equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência Social, para que haja uma sustentabilidade do sistema previdenciário. Ressalta ainda, abre aspas, ao assim fazer, essa Suprema Corte estará protegendo o interesse de todos os segurados do INSS, inclusive dos beneficiários da tese aqui discutida, que somente poderão receber seu benefício em um sistema de previdência que atue de forma equilibrada e sem distorções, completa o ministro. Ora, este assunto foi plenamente discutível antes do ingresso dele no STF, em que se entendeu que nada disso afetaria. Portanto, o que demonstra os dois ministros, Barroso e Zanin, é uma perseguição aos aposentados e pensionistas do INSS. Esses dois ministros estão julgando a favor da Previdência Social e em desfavor dos aposentados e pensionistas do regime previdenciário. Não se sabe o porquê, mas é um entendimento, deve-se respeitar. Esperamos que eles sejam derrotados e que os aposentados possam conseguir galgar êxito no seu propósito, que é o reconhecimento do recalque dos seus aposentos, da sua aposentadoria de 94, até 94. Ou seja, em outras palavras, que os outros ministros possam reconhecer esse direito, como assim já disseram. Reafirmem, ministros, reafirmem o que vocês já disseram a favor dos aposentados e pensionistas. E não acompanhe o voto deste ministro Zanin, que entrou ontem no Supremo Tribunal Federal e já vem com uma decisão desfavorável à população. Ainda se diz defensor do povo, tanto ele como o ministro Barroso. Portanto, sou contra esta decisão, particularmente, nada contra os ministros, são decisões meramente de entendimento deles, meu entendimento é totalmente diferente. Portanto, eu espero que todos nós, todos nós esperamos que os outros ministros sigam o seu voto anterior, sigam a favor dos aposentados e pensionistas, garantindo a todos esses reajustes para que possam melhorar a sua condição de vida através desse recálculo da sua aposentadoria. Todos nós, aposentados e pensionistas, recebemos migalhas de aposentadoria, embora tendo trabalhado para sustentar este país durante longo tempo de nossa vida. E agora, porque não estão mais em condições de trabalho e por ter este direito garantido, que é a aposentadoria, se vê num vexame desse, em ter seus direitos plenos negados por conta de uma Suprema Corte que não está nada acolhendo a Constituição Federal, as leis, os decretos, as decisões, certo? Portanto, rogo aqui a Deus que toque o coração desses ministros para que votem a favor dos aposentados e pensionistas, agora
em dezembro de 2023. Vamos ficar por aqui para que não fique muito cansativo. Esperamos ter contribuído com todos vocês e aguardamos todos vocês em uma próxima atualização. Forte abraço a todos e até lá.